Já podemos começar. Primeiramente, quero dar boa tarde a todos vocês, agradecer pela participação aqui no nosso webinar. A doutora Cláudia vai entrar logo mais, teve algum problema aqui no áudio, mas nós já vamos iniciar para não perdermos nenhum momento desse compartilhamento de conteúdo tão importante. Antes eu quero me apresentar, meu nome é Ana Carolina, trabalho no Departamento de Comunicação Social da Câmara Brasil-Alemanha, e hoje nós temos o prazer de receber alguns especialistas para falar um pouquinho dos impactos da Covid-19 na imigração laboral. Antes de nós começarmos, eu só quero lembrar a todos vocês de que nós temos um campo de Q&A, onde vocês já podem, durante as apresentações, mandarem as perguntas que vão ser respondidas pelos nossos palestrantes ao fim do evento, ao fim das apresentações. Então, não precisa esperar as apresentações terminarem, já pode começar a mandar as perguntas lá. E antes também de passar a palavra para eles, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de algumas iniciativas importantes que nós temos aqui na Câmara sobre a Covid-19. Dentro do nosso site, nós temos uma série de conteúdos dedicados a isso. Então, nós temos uma página dedicada ao coronavírus. Ela é atualizada diariamente com informações de fontes confiáveis, fontes que são inclusive alguns dos nossos associados. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como proceder, o que está funcionando, o que não está, vocês podem entrar nessa página, ela está sinalizada na nossa home. Nós temos também o Wochenbericht, que é uma publicação em alemão, é um relatório semanal, ele sai toda sexta-feira, é divulgado, com notícias políticas e também sobre a economia do Brasil em alemão, caso vocês tenham interesse em um relatório específico para mandar para a matriz ou para compartilhar com algum expatriado. Nós temos também uma série de webinars, não só sobre esse tema, mas sobre temas de todo tipo de assunto. E vocês também podem conferir na nossa página a lista de eventos e se inscrever gratuitamente. Nós temos também uma parte voltada para doações com a lista de entidades que nós, como Câmara Alemã, intermediamos doações. Essa aqui é a página dedicada ao coronavírus, que eu comentei com vocês anteriormente. Se vocês tiverem interesse, podem sempre se informar por lá. E essa aqui é a nossa plataforma de ação Arracá, que além das entidades que nós apoiamos, que nós intermediamos doações, essa página reúne também quais são os pilares de ação que nós, como Câmara, estamos alcançando neste momento. Nós temos também o nosso portal de notícias, que é o Brasil Alemanha News, onde vocês, como associados, podem compartilhar as ações que vocês têm feito, que as suas empresas têm feito, e nós divulgamos isso também diariamente, notícias atualizadas, para manter informado do que nós, como empresariado alemão, estamos fazendo neste momento para colaborar com essa crise. Bom, eu não vou me prolongar mais, então eu já quero passar aqui a palavra para o René, que é o nosso primeiro palestrante. René, fique à vontade para fazer a sua apresentação. E para vocês participantes, lembrando, qualquer dúvida, vocês podem já começar a mandar suas perguntas no campo de Q&A. Ok. Bom, muito obrigado, Ana Carolina. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer mais uma vez à Câmara pelo convite, né, de fazer essa apresentação. Um momento, acho que bastante importante para esclarecer as pessoas do que está acontecendo no mercado de imigração. Então, é uma excelente oportunidade para todos nós conversarmos. Então, gostaria de agradecer a doutora Cláudia Bernard, o nosso colega doutor Antônio Cacanhoto e nossa colega doutora Luciana Amaro por essa oportunidade. E também agradecer, né, a audiência e o prestígio de todas as pessoas que estão nos assistindo. Antes de ingressar exatamente na questão imigratória, eu gostaria de dar um conceito histórico à situação, porque eu acho que a história sempre nos faz aprender. E eu fiz uma pequena pesquisa e descobri que mais ou menos há um século atrás, né, nós tivemos o problema da influenza espanhola, que causou tantos problemas como a Covid na atual situação. E naquela oportunidade, o que aconteceu? Pelo histórico aqui que eu pesquisei, morreram no Brasil mais ou menos 35 mil pessoas. Infelizmente, né, nós já passamos por esse número e eu deixo aqui, né, os meus votos que nós tenhamos uma solução melhor para essa solução que tem ceifado várias vidas no Brasil.
É importante também salientar que naquela oportunidade o Brasil ele era um país federalista, né? Então, naquela oportunidade, pelas pesquisas que eu fiz, não ocorreu um fechamento de Polícia Federal. Não teve uma restrição de entrada no Brasil. Então, cada estado, conforme as suas regras, iam implantando as suas condições para que as pessoas pudessem circular. Então, como nós podemos ver, e como agora a gente já vive uma restrição desde março, né, é chover no molhado dizer que nós estamos vivendo um momento histórico. E é de fato um momento histórico, porque da pesquisa que eu levantei, não consegui encontrar nenhum outro momento onde o Brasil praticamente fechou as portas para os imigrantes. Então, de fato, estamos vivendo aí um momento da história, né? Também, curiosidades sobre o assunto, né? Naquela oportunidade, quando as pessoas ficavam doentes, não se sabiam muito que remédio tomar, como até agora nós não sabemos, e naquela oportunidade, um dos remédios que era importante para a questão da doença era canja de galinha e também um remédio que era à base de cachaça, limão e mel. Adivinha o que surgiu daí? De acordo com as pesquisas que eu fiz, a caipirinha saiu desta oportunidade. Então, nem tudo é ruim em coisas como essa. Além disso, outro fato interessante, aqui em São Paulo, eu não sei em outros lugares, diz muito, aquele é um cidadão, um morto-vivo, etc e tal. De onde que surgiu essa palavra? Por incrível que pareça, também surgiu desta oportunidade, porque algumas pessoas gostavam tanto do remédio da Covid daquela época, né, que bebiam até um pouquinho mais, dormiam no chão, ficavam deitados lá, e de repente as pessoas iam lá, buscavam aquele cidadão, levavam para o cemitério, e de repente o morto levantava e saía correndo, né? Então, mais uma curiosidade que eu encontrei nessa situação. Agora, fora um pouquinho a brincadeira, eu acho que a gente tem que brincar um pouco, porque estamos vivendo um momento tão pesado, eu acho que é importante também salientar a questão de um acontecimento, né? Sempre que nós temos um acontecimento como esse, coisas novas surgem, soluções novas surgem e discussões novas aparecem. Como, por exemplo, eu estou vendo muitas discussões hoje em dia relacionadas aos R$ 600. Os estrangeiros têm direito a receber R$ 600? É claro que sim. Eles estão integrados na nossa sociedade. A nossa Constituição e a nova lei do imigrante, ele consagra o direito do estrangeiro estar dentro da nossa sociedade. Então, se ele tem direito aos R$ 600, obviamente que ele pode receber. Ele não é como, por exemplo, algumas definições que nós tínhamos no passado, o alienígena, aquele cara que ia descer de Marte aqui no Brasil, para que ele pode fazer tal coisa? Claro que ele pode. Se ele está dentro da nossa sociedade, ele está incluído, então ele deve tanto ter os direitos como os deveres de cidadão que está aqui no país. E uma das questões que eu acho muito importante, que a gente tem que discutir, e aqui eu faço até uma menção, porque eu participei do evento da Câmara Alemã no ano passado, de novembro, onde isso já foi levantado, e agora eu vejo nas discussões pela internet, está voltando a discutir. Como, por exemplo, se eu tenho um cidadão alemão que está trabalhando na Alemanha para uma empresa brasileira, esse cidadão precisa do visto? Né? É uma boa discussão. O nosso mundo diminuiu com a tecnologia. E agora com esse trabalho de home office, mais ainda. Então, por exemplo, essa pergunta que eu faço, essa pergunta envolve questões trabalhistas, essa pergunta envolve questões tributárias e a imigratória, até onde a competência do país pode alcançar. Se a pessoa está trabalhando na Alemanha, mas está prestando serviço para uma empresa brasileira, será que é necessário um visto? Aí eu tenho a minha opinião, depois eu posso até dizer, mas eu deixo um pouquinho a dúvida para nós conversarmos. E também, acho que o que é importante a gente conversar? Por exemplo, nesse mesmo contexto, daqui a pouco, será que com essa questão do crescimento da visita do homem da Lua ao espaço, será que a gente vai precisar de visto para visitar um outro país? Será que precisaremos de visto para visitar a Lua? Até onde isso vai parar? Então, eu acho que tudo isso está se discutindo hoje considerando que cada vez mais nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo muito próximos devido à tecnologia. Bom, após esses comentários que eu acho bem pertinente à situação, eu gostaria de abordar as questões imigratórias. É muito importante para que a gente tenha uma ideia do contexto, de entender quais são os órgãos brasileiros que estão envolvidos na imigração. Basicamente são a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, Divisão Laboral.
A Polícia Federal, e eu estou resumindo bastante o trabalho de cada uma delas. Por exemplo, a Polícia Federal, ela é responsável por registrar os imigrantes no sistema, ela é o órgão que prorroga o visto de estada das pessoas que estão no Brasil com visto de visita, turismo, negócio. Então, ela faz o controle de entrada e saída dos estrangeiros do Brasil. Então, é um órgão muito importante para a questão imigratória no país. O Ministério das Relações Exteriores é um órgão importante, porque é através do Ministério das Relações Exteriores, através dos consulados, que os estrangeiros vão ao consulado no exterior para pegar o visto e, após esse fato, poder ingressar no Brasil. E, por último, o Ministério da Justiça, Divisão Laboral. Qual que é a importância deste órgão? Este órgão também é extremamente importante, porque é através dele que as empresas que querem ter estrangeiros trabalhando em nosso país vão até esse ministério e solicitam esta residência de trabalho para que este senhor imigrante possa ingressar no Brasil e trabalhar no nosso país. Dito isso, vamos direto aos pontos. Por exemplo, hoje em dia, os prazos imigratórios estão suspensos. Através de uma portaria da Polícia Federal, os prazos tornaram-se suspensos. Bom, e quais são as consequências disso? Então, por exemplo, se eu tenho um alemão que entrou no Brasil com visto de visita, ele tinha o prazo de ficar no Brasil por até 90 dias. Esses 90 dias já se decorreram. O que eu vou fazer? Né? Esse cidadão ficou ilegal, o que vai acontecer quando ele for sair do Brasil? Como os prazos estão suspensos, não vai acontecer nada com ele. Porque mesmo que ele tenha ingressado há 90 dias atrás, e esses 90 dias já tenham se expirado, né, ele não vai sofrer nenhuma consequência. Por quê? Porque os prazos estão suspensos. E até porque a Polícia Federal, nesse momento que nós estamos vivendo, não tem condições de fazer as devidas prorrogações de estada, né, e inclusive fazer os registros, como eu estava dizendo, que era de competência da própria Polícia Federal. E quando a gente conversa sobre, por exemplo, os consulados, a mesma forma. Se os prazos estão suspensos, se os consulados não estão concedendo os vistos, os imigrantes não têm como ir até o consulado e retirar o visto. Eu estou comentando só as regras gerais, depois eu vou comentar das exceções. Já o Ministério da Justiça, Divisão Laboral, este sim continua exercendo um maior período, um maior trabalho neste período, porque apesar dos prazos estarem suspensos, o Ministério nunca deixou de aceitar os pedidos de autorização de trabalho, nunca deixou de aceitar os pedidos de renovação de estada, de transformação, etc. Então, este órgão ele está ainda bem ativo. Fora essa questão da suspensão dos prazos, o que também é muito importante é exatamente a regra da restrição de entrada. A restrição de entrada começou em março, ela foi sendo prorrogada de 30 em 30 dias. Atualmente, nós estamos sobre a égide da portaria 255/2020. Essa portaria 255 de 2020, ela restringiu a entrada dos estrangeiros até a data de 22 de junho deste ano. Então, em geral, estrangeiros não podem entrar no Brasil considerando essa regra de restrição. Agora, quais são as exceções para esta regra? A própria portaria 255, em seu artigo 4º, ele tem algumas exceções. Então, por exemplo, vou até ler assim bem rapidamente para vocês. O inciso 1º do artigo 4º diz que não estão nesta restrição brasileiro nato ou naturalizado, tranquilo, o imigrante com residência de caráter definitivo por prazo determinado ou indeterminado no território brasileiro, ou seja, aquele estrangeiro que já se registrou na Polícia Federal e tem um protocolo de registro ou a própria cédula de identidade, tanto a RNE como a nova agora RNM, né? O estrangeiro, cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro, né? E por último, cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo brasileiro em virtude do interesse público ou por questões humanitárias. Aí que é uma questão bastante importante, porque eu tenho absoluta certeza que eu estou conversando aqui para várias empresas, e várias empresas podem dizer, poxa, eu acho que a minha empresa trabalha num ramo onde o interesse público está muito evidente. Como eu posso fazer para trazer o meu estrangeiro aqui no Brasil, mesmo nesse período de restrição? Daí eu diria para vocês que nós teríamos mais ou menos duas situações. Uma, se nós temos um estrangeiro que ele precisa vir ao Brasil para fazer negócios,
né? Ele vem fazer uma reunião que de repente pode acrescentar muitos investimentos no nosso Brasil, pode trazer muitas coisas que sejam bastante interessantes para o nosso país. Ele não vem trabalhar, ele vem fazer negócios. Nessa situação, e até aí a gente tem que estudar a questão da competência. O órgão competente para avaliar esse pedido extra de interesse público, não seria do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, Divisão Laboral. Seria do próprio Ministério das Relações Exteriores e, em alguns casos, também do próprio Ministério da Justiça, do qual tem competência para julgar casos omissos. Então, numa situação como essa, o que a empresa pode fazer? Ela pode dirigir o seu pedido ao Ministério das Relações Exteriores, ao próprio Ministério da Justiça, apresentando essa situação. Agora, se nós estamos diante de um quadro onde o estrangeiro vem trabalhar, ele precisa, vamos imaginar que nós estamos falando de um CEO. Esse CEO precisa vir ao Brasil, assumir as suas funções. Sem o CEO na empresa, a empresa vai tomar muitos prejuízos, muitos assuntos vão ficarem parados, então ele vem trabalhar. Vamos imaginar que esta empresa já tenha tudo pronto, ata de indicação, os investimentos, etc. e tal. Então, como o intuito aí é trabalho, deve ser feito um pedido, no próprio pedido da autorização de residência de trabalho, incluir a questão do interesse público, para que o próprio Ministério da Justiça, Divisão Laboral, aprove o processo e também já o direcione ao Ministério das Relações Exteriores e à própria Polícia Federal como um caso especial, como um caso que envolve o interesse público. Por quê? Porque mesmo que esta autorização seja por uma autorização prévia, o que vai acontecer? O próprio Ministério da Justiça, eu falo trabalho, me desculpe, que durante tantos anos foi o Ministério do Trabalho. Então, esse próprio ministério, ele aprova o processo e já vai direcionar os demais ministérios para que esses também cuidem do caso como especial, para que o estrangeiro consiga retirar o visto no exterior e para que esse cidadão detentor do visto consiga entrar no Brasil, na Polícia Federal, sem nenhum tipo de problema. Mas é muito importante que as empresas tenham um acompanhamento muito próximo da situação, porque vocês imaginem quantos problemas a Polícia Federal tem de controle de entrada e de saída num momento como esse. Então é muito importante direcionar, depois da aprovação do Ministério da Justiça, Divisão Laboral, do consulado, se está tudo certinho, e inclusive informar as autoridades brasileiras quando aquele cidadão vai entrar, informando o voo, a data, para que seja tudo isso registrado e, assim, e evite problemas constrangedores da pessoa não conseguir entrar no país. Bom, eu, na verdade, gostaria de comentar com vocês sobre isso e enfatizando também que, como eu disse antes, que o Ministério da Justiça, Divisão Laboral, está praticamente trabalhando, assim, quase que normal. Por quê? Porque quando nós pedimos a autorização de trabalho local, e deixa só uma pequena explicaçãozinha. Hoje em dia nós temos dois tipos de residência, né? A residência onde o estrangeiro retira o visto no exterior, que é a prévia, e a residência local ao Brasil, onde ele retira, entre aspas, o visto na própria Polícia Federal no Brasil. Então, as residências prévias, aquelas que são retiradas no exterior, o governo recebe os processos, ele analisa o processo, só que ele não tem aprovado esses processos, tendo em vista esta impossibilidade da retirada dos vistos no exterior. Agora, aquele imigrante que se encontra no Brasil e onde se pede a restrição local, a residência local, aqui a brasileira, o Ministério tem aprovado, inclusive na semana passada já saíram várias publicações de aprovação, onde essas pessoas estariam até aptas, né, a solicitarem na Polícia Federal local o registro da pessoa. Então, é importante que vocês saibam que o Ministério da Justiça, Divisão Laboral, na semana passada voltou a publicar as aprovações das residências locais, o que dá a entender que as coisas começam devagarinho a voltar ao normal. Quanto à Polícia Federal, nós não podemos esquecer que nós somos um país continental, né? Então cada local tem uma certa regra, né? E São Paulo é uma cidade que detém um número gigantesco de pedidos de registro, por isso uma fila enorme para poder fazer os registros. Então, por exemplo, as informações que eu recebi hoje da manhã da minha equipe é que a Polícia Federal aqui de São Paulo já tem atendido alguns casos, como por exemplo,
antes de começar a Covid, algumas pessoas tinham se registrado no sistema da polícia para fazer o registro. Só que não foi possível, porque de repente, de uma hora para outra, parou-se tudo devido ao problema da pandemia. A Polícia Federal tem chamado as pessoas que tinham esse pedido já agendado para fazer o registro. Então já voltou a fazer alguns atendimentos. Mas de uma regra geral, por enquanto, como persiste ainda a regra da questão da suspensão dos prazos, a Polícia Federal só tem feito registro de pessoas assim em situações excepcionais. Então é preciso comprovar essa excepcionalidade para a polícia para que se possa registrar, pelo menos aqui na Polícia Federal de São Paulo, possa solicitar esse tipo de registro. Bom, acho que era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Ficarei aí à disposição para as perguntas e saúde a todos e esperamos todos que em breve podemos nos encontrar não só em vídeo, mas pessoalmente. Muito obrigado. Obrigada, Renê, pela excelente participação. Nós já começamos a receber algumas perguntas aqui, mas antes da gente começar a responder, queria passar a primeira palavra para a Luciana, para que ela fizesse a apresentação dela. Obrigada, Ana. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Legal, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. Funcionou no teste, vamos ver se funciona agora. Ok, tudo certo aí? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Excelente, obrigada. Bom, primeiro, obrigada, Renê, obrigada, Ana, pelo convite, obrigada, Renê, por passar a bola aí depois de uma explicação fantástica sobre o que está acontecendo hoje no mundo da imigração, né, imigração laboral. Quero agradecer à HK pela oportunidade de contar um pouquinho sobre a perspectiva da BASF, né, com relação à imigração e como é que a gente está sentindo esses impactos também dentro de uma organização que tem uma tradição em expatriação e realmente mobilidade de pessoas, né? Obrigada também a todos os presentes pelo interesse e por se juntarem a nós aqui hoje. Eu sou a Luciana Amaro, eu sou atualmente responsável por People Services para a BASF na América do Sul. Eu estou há 23 anos em RH, mas há 20 anos na BASF especificamente. E eu achei engraçado que me chamaram de doutora. Então, eu respeitosamente, eu trabalho muito com os meus colegas advogados, né? Eu sinto que eu sou um pouquinho advogada até por tanto tempo em RH, né? Mas realmente tenho o maior respeito aí pelo trabalho que vocês fazem. E, de fato, tudo que a gente está fazendo aqui está pautado muito por conversas, é um trabalho muito de parceria, né, com a área jurídica, com os nossos assessores externos e internos também, nesse processo de decidir o que fazer e que ação tomar, né. A parte de mobilidade, para mim especificamente, é uma paixão, porque não só sou responsável por essa área como parte do meu portfólio de responsabilidade desde 2014, né, primeiro nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, já há um ano. Mas eu também fiz 2 expatriações, né? Eu morei 3 anos na Alemanha e 5 anos nos Estados Unidos pela BASF. Então, eu gosto de dizer que eu conheço o tema pela perspectiva de RH, mas também pessoal, né? Com todas as dores e as delícias, né? De fazer uma expatriação, com, né, todas as incertezas, as necessidades de adaptação, enfim. Tem coisas fantásticas, eu não trocaria por nada, foi fantástico os meus 8 anos fora do Brasil. Mas, de fato, eu tenho uma super empatia pelas pessoas que estão passando por esse processo nesse momento, né? Que vem com uma série de desafios, que é o que a gente está aqui para falar a respeito, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a área de mobilidade da BASF. Nós temos aí, então, a área especificamente, ela é gerenciada pela Camila Camacho, que está com a gente também aqui, ela está com o microfone aberto, então se tiver alguma pergunta mais específica sobre como estamos lidando com casos XYZ, a Camila pode entrar e nos apoiar. E o Vinícius, que trabalha também na área de mobility já há alguns anos, apoiando aí a Camila no processo de fazer a gestão dessas expatriações, né? Nós temos, com relação a nossa responsabilidade é a América do Sul, então não é só Brasil. Na América do Sul, nós temos um total de 73 expatriados, sendo aí 43 outbounds, ou seja, são sul-americanos, né, que estão em algum outro país
do mundo, 12 inbounds e 18 expatriados intra-regional, né? A gente então tem uma gestão diferenciada aqui para os países da América do Sul. Com relação aos alemães, especificamente, a gente quis trazer, até porque a HK aqui, né? Nós temos 8 alemães trabalhando, então, aqui no Brasil e 22 brasileiros trabalhando na Alemanha. Então, eu diria que a BASF tem uma grande tradição nesse espaço, né? A gente usa muito essa questão da mobilidade por 2 motivos. O primeiro é para desenvolver pipeline de liderança, né? Então, como desenvolvimento mesmo. E o segundo, como uma forma de trazer skill estratégico, né? Seja lá o CEO ou um engenheiro, né? Fazer uma construção de planta, enfim, tem uma série de... quando a gente fala de skill, realmente o range é bem amplo, né? Mas de fato é bem comum essa modalidade de mão de obra, né, dentro da BASF, mas nessas 2 linhas, desenvolvimento ou skill estratégico. E passando então para o que a gente veio falar aqui hoje, né? O contexto da pandemia do Covid-19 e os impactos na mobilidade internacional. Dentro da BASF, a gente tem feito o pensar de temas sobre pessoas sempre com relação à curva pandêmica. Tá? A gente achou essa forma que é uma forma fácil de explicar e fácil de entender. E até para nós nos organizarmos internamente, é uma forma bastante didática. Então, você vê aí essas 3 fases, né? Que é a fase de contenção, ou seja, curva ascendente, alto número de casos, né? Uma situação de risco de contágio bastante alta, muitos países ainda na América do Sul em lockdown ou no mínimo, né, reforçando a questão do distanciamento social, da quarentena, exceto o Uruguai, todos os demais países, né, onde a gente tem operação aqui na base da América do Sul, realmente estão na mesma situação. O que isso significa para a BASF e para a mobilidade especificamente? Então, para a BASF, o nosso foco é saúde dos colaboradores, saúde, segurança, bem-estar e garantir a continuidade dos negócios. Então, hoje, o pessoal que pode trabalhar de casa, trabalha de casa, né? As pessoas que precisam rodar as fábricas, porque a indústria química é considerada uma indústria essencial e que fornece produtos para segmentos essenciais como higiene, alimentação, etc. Essas pessoas sim estão dentro dos sites, mas com um contingente bastante reduzido, o que também ajuda a garantir o distanciamento dentro do site e a segurança dos colaboradores, medidas preventivas muito fortes já implementadas. E a gente também tem colaboradores que ainda atuam apoiando os nossos clientes, o pessoal de vendas e tal. E aí tem um mix dependendo de que negócio essa pessoa trabalhe. Fato é que os nossos expatriados, todos eles estão trabalhando de casa. Então, eles entram nessa classificação de que conseguem trabalhar, a maioria são administrativos, então, de fato, eles conseguem trabalhar, exercer suas atividades em teletrabalho, e assim o estão fazendo. A gente está, então, o pessoal da Camila, o Vinícius, o pessoal que trabalha com a gente em mobilidade, nosso lema que é realmente uma rápida adaptação às mudanças da legislação, sempre, obviamente, seguindo aquilo que é em compliance, né, com o que dita as normas, e pensar em respostas às emergências individuais. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns casos que tivemos aí, né? O segundo período é a retomada gradual, que é quando a gente começar a ter uma queda da curva, né? Curva descendente, não entramos lá ainda. É também quando nós na BASF começaremos a trazer essas pessoas, os colaboradores administrativos de volta aos nossos escritórios, incluindo os expatriados. O nosso foco continua sendo saúde e engajamento dos colaboradores. A gente sabe que vai haver uma volatilidade em termos de negócio, até por conta da crise, né? Que estamos, eu diria, já estamos nela, né? E provavelmente vai perdurar aí algum tempo. E com relação à mobilidade, a nossa previsão é que fique até um pouco mais complicado. Porque a gente vai ter diferença entre os países, ou seja, você de repente pode ir de um país para o outro, mas não pode ir do outro para o outro. Não sei, o Brasil ele tá na rabeira, né, da pandemia. Então, eu não sei realmente, até com relação à saúde e segurança, como é que vai ficar isso, porque no final a gente quer garantir que se uma pessoa está num país que não tenha mais contágio comunitário, por exemplo, da Covid-19, será que é apropriado, mesmo que a gente possa trazer a pessoa para um ambiente de risco, né? Então, essas são algumas das perguntas que a gente tem se questionado nesse momento, né?
Eu acho que sair da onde tem um grande contágio e ir para um país onde tem uma segurança biológica deve ser fantástico, né? Porque você vai chegar num lugar, provavelmente quarentena terá que ser exercida, né? Numa situação dessa, você está entrando num país que já está com tudo controlado. Mas, enfim, a gente prevê uma maior complexidade de análise caso a caso nesse momento, tá? Mas, assim, de maneira geral, tanto a contenção quanto a retomada gradual são marcadas por uma grande imprevisibilidade e momentos de aprendizados e incerteza, ou seja, temos que estar muito atentos a tudo que está acontecendo aí e nos adaptarmos rapidamente a essas mudanças. Finalmente, em algum momento vai ter ou uma vacina, ou uma cura, ou uma imunidade de rebanho. Acho que muitos de vocês trabalham com RH também e estão nessas conversas, que a gente chama de novo normal. Aqui a gente realmente sai de eu diria, de uma situação de emergência, de reação, né? E vai para um processo muito mais proativo de pensar em aumento de engajamento, de garantir a sustentabilidade dos negócios. Então, é dessa forma que a gente está vendo. Assim, a gente está num momento que não é um momento de ficar discutindo o futuro do trabalho agora, porque a gente não sabe nem o futuro do trabalho daqui 3 meses. Né? Então, a gente vai esperar realmente, a BASF estrategicamente decidiu fazer esse processo step by step, e é o que estamos fazendo. Então, vai chegar o momento de discutir quais são as oportunidades que a gente também, as caipirinhas, né, como o René falou, né, quais são as caipirinhas que a gente pode tirar dessa situação, né, então isso vai ser realmente mais para frente. E de RH, reimaginar o futuro do trabalho, incluindo a mobilidade internacional, trabalho remoto, vou trazer alguns temas aqui só para deixar uma semente, mas de fato não sabemos ainda o que vai acontecer. Pessoal, aqui é o core da apresentação que a gente trouxe. Realmente é fazer um olhar dessa questão do impacto, né, da fase atual de contenção, então pensando que estamos ainda numa fase de pandemia bastante complicada, qual é o impacto, e tudo isso que aconteceu, a portaria, enfim, as borders fechadas e tudo mais, qual é o impacto considerando os diferentes grupos de expatriados. Então, aqui, ó, em cima vocês veem, eu e a Camila pensamos um pouco como trazer isso de forma bem didática com relação ao que a gente já aprendeu nesse momento, né? E a gente parou para pensar que os expatriados eles podem ser separados em 4 grupos, né? São aqueles em preparação, ou seja, já tiveram a sua expatriação aprovada, né? Ou seja, internamente o nosso processo administrativo já está ok. Né, mas eles ainda estão num processo de tirar visto, enfim, tem toda a parte burocrática da expatriação que ainda não tinha acontecido, ou estava no meio, ou estava em vias de. E por algum motivo, isso foi interrompido. Tem outros que iniciaram um pouco antes da pandemia. Né? Então, acabou de chegar num país desconhecido, uma nova cultura, e se encontra ali no meio daquela mudança, enfim, todo mundo para casa, a escola fechou, né? Então, aquele é uma outra situação completamente diferente, já que aqueles que estão em preparação ainda estão nos seus países originais, né? A pessoa que já está em assignment, né, 1 ano, 2 anos, enfim, o tempo que seja, e também tem gente que estava chegando ao final da sua expatriação, já na hora de repatriar, e se encontrou no meio dessa pandemia, que também tem algumas outras implicações. Nós entendemos que as implicações elas podem ser separadas em implicações operacionais e relacionais. Algumas das implicações operacionais está muito na linha do que o René já falou, inclusive, né? Que é essa questão. Vamos ver aqui, uma pessoa que está em preparação para ir para um international assignment, né? Então você tem lá os consulados fechados, suspensão de entrada em alguns países, né? Obviamente isso tem toda uma implicação, né? Que a implicação nesse caso especificamente é ter que fazer, por exemplo, uma renegociação de prazo com o próprio expatriado e com as lideranças dos países de origem e destino, né? Porque infelizmente é uma situação atípica, né? Mas, do lado relacional, a gente sabe que causa uma grande frustração do expatriado, da família, nas próprias lideranças, no negócio, enfim, preocupação com transição escolar, com o timing, com a casa que a pessoa talvez tivesse achado lá no país de destino e talvez não consiga mais alugar, enfim. Tem uma série de implicações que aí eu acho que falando como recursos humanos, né, são temas super sensíveis, né? Como a gente faz para gerenciar esse tema? É realmente caso a caso, né? Nenhum caso é igual ao outro,
porque às vezes a pessoa é solteira, tem mais flexibilidade, não tem outras pessoas. Muitas vezes a frustração do expatriado é muito mais por conta da família, né? De falar, e agora, como é que eu explico isso lá em casa, né? E aí, realmente, os times de mobilidade, os business partners de recursos humanos foram super envolvidos nas situações que a gente teve nesse caso. De fato, a BASF é extremamente conservadora em termos de risco nesse sentido. A gente segue a lei e a gente realmente é super compliant com esse tipo de coisa. Então, assim, a nossa opção foi renegociar prazo e rearranjar as coisas de forma que a gente pudesse ganhar um tempo para voltar e conseguir voltar ao processo, né, para retirada de visto, etc. Aqueles que iniciaram pouco antes da pandemia, gente, eu não sei, eu fiquei assim pensando nas minhas expatriações e tentando pensar o que seria pior, o que teria sido mais frustrante para mim, né? Eu acho que iniciar pouco antes da pandemia, já estar num país diferente, quando você realmente tudo muda, né? As regras da vida mudam, deve ser uma situação muito difícil, né? Então, desde assim, aqueles primeiros meses que você chega num país diferente e tem que tirar documento, vai conhecer como é que é o supermercado, sabe, vai tentar fazer um network com seus vizinhos, vai conhecer os pais das crianças na escola. Então, assim, tudo isso não pode acontecer, né? Então, a vida meio que suspendeu. E ainda por cima tem o negativo de você ter acabado de deixar sua família no país de origem, né? Então, eu acho que, assim, a frustração bastante grande nesses casos, preocupação com a família, falta de entendimento do sistema de saúde e recursos no novo país. Eu me lembro na Alemanha, nos Estados Unidos, como demorou para eu entender, mas como que funciona isso? Que médico eu vou antes? Eu preciso de uma referência. Na Alemanha tem lá o médico da família, né? Você não vai direto no especialista, que é super diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso demora para aprender, né? E uma pessoa que acabou de chegar naquela cultura não tem esse entendimento. Então, de fato, essa questão da preocupação, da frustração, da ansiedade devido a essa falta de adaptação cultural, devido à falta de uma rede de apoio local, também requer muita atenção das áreas de recursos humanos e das lideranças envolvidas com essas expatriações, né? Pessoas que já estavam em assignment, eu acho que aqui, obviamente, tem uma situação, gera, sim, né, na parte relacional, uma certa preocupação, um certo nível de estresse, mas o fato é que aquela pessoa já tem uma rede de contatos, já tem um médico, já sabe onde ir, já tem a documentação feita, enfim. A única questão que a gente teve, e de fato tivemos aí um caso, é a questão de renovação de documentos suspensos, principalmente se a pessoa tiver... Então, o René falou um pouquinho disso, né? Na verdade, a Polícia Federal não tem condições de emitir aqueles documentos. Então, nesse momento... mas, obviamente, qual que era o receio? A gente teve um caso especificamente de um expatriado aqui que ficou com receio de, se de repente, alguém ficasse doente na casa, né, dele, lá no país de origem, né? Não aqui, obviamente. Né? Se tivesse alguma questão familiar, né? Se precisasse sair correndo e voar para o país de origem, né? Qual que é o risco de você ter uma situação de não conseguir ter os documentos renovados aqui nesse período, né? Então, de fato, isso é uma preocupação, gera um estresse, assim, a gente também teve outras situações para... Mas eu acredito que, de fato, dos grupos, assim, esse é o que provavelmente tem menos risco relacional, né, especificamente, e também menos risco operacional, porque já está estável no país de destino. Finalmente, a questão das repatriações, né, aqui o risco maior realmente é com relação à pandemia, né, pelo que eu entendi, eu conversei muito com a Camila, a gente teve alguns casos, a maior questão é a questão da mudança, é a questão de pegar um avião, é a questão de estar num aeroporto, né, para voltar para o seu país de origem, num voo internacional. Então, existe, obviamente, todo mundo sabe que tem uma exposição maior, né, nesses voos e aeroportos, e também ter uma pessoa empacotando a sua casa, né, uma empresa de mudança com, né, não sei, 5, 10 pessoas circulando, né. Então, aqui, né, os nossos prestadores, realmente, a gente não teve problema algum, então todos eles se adaptaram prontamente para realizar esses serviços necessários, usando máscara, equipamento de proteção, a questão do distanciamento. Tem uma preocupação do expatriado, sim, mas também o nosso, e da família, mas o nosso departamento médico atuou também prontamente fazendo reunião
com essas famílias para garantir que eles tivessem diretamente a orientação das medidas preventivas, no caso de tanto para mudança quanto usando o aeroporto e avião. E uma das frustrações que a gente levantou, na verdade, mas aí é uma frustração que todos nós temos, né? É de não poder estar com os nossos amigos, né? Eu me lembro nas minhas 2 expatriações, eu fiz uma festa, teve um jantar, a gente dançou, a gente tirou foto juntos, né? Então, aquela coisa bacana de fechar o seu ciclo de expatriado, junto com as pessoas que você conheceu, infelizmente, hoje não é uma possibilidade, né? E pode parecer uma coisa boba, mas eu acredito muito nesses rituais, né? Então, você abre, você fecha um ciclo, né? E você esteve com aquelas pessoas que foram seus companheiros aí durante o período de expatriação. Mas eu quero acreditar que algum dia essa pessoa, esse expatriado, a gente tem um caso específico, possa voltar para cá e fazer uma festa com os colegas, com os amigos, para marcar esse período de sucesso aqui no Brasil, né? Então, esses são os casos que a gente realmente, o que a gente aprendeu nesse período, coisas que a gente teve que lidar. Eu quis fazer um sumário aqui, que eu acho que a comunicação aberta, transparente, né, frequente, e o apoio restrito das áreas de mobilidade, de segurança, medicina ocupacional, dos business partners também, a gente não pôs aí, mas são super importantes. E as lideranças são fatores chaves de sucesso na gestão desses expatriados nesse momento. Dessa forma, a gente consegue achar soluções viáveis, né, para minimizar o impacto. Muitas dessas não tem como simplesmente não desaparecer a situação está lá, é real, a gente tem que lidar com isso, né? Mas eu acho que a atenção, no final, você consegue acabar fazendo uma limonada de um limão, né? Só para não usar a caipirinha, mas eu acho que as pessoas nunca vão esquecer a forma como elas estão sendo tratadas nesse momento pelas empresas, né? Isso não serve só para expatriada, é para qualquer colaborador de qualquer empresa. E, de fato, esse acompanhamento, esse carinho individual, acho que é a chave da... Porque o expatriado, ele não conhece qual é o processo, ele não sabe qual é a burocracia, ele não sabe o que a Polícia Federal faz, o Ministério, o consulado, né? Eles só querem que isso seja smooth. Mas em algum momento você vai ter que sentar com eles e falar, vem aqui, deixa eu te contar, né? E a gente fez muito disso. De fato, contamos muito mais do que normalmente a gente precisaria, né, nesse processo. Finalmente, aqui eu quis trazer um depoimento, acho que é mais para demonstrar a gratidão, né, que as pessoas realmente ficam. Esse é um caso de um expatriado que a gente conseguiu fazer, achar uma solução viável, né, para que ele se reunisse com a família nesse processo, assim, super difícil, mas tudo dentro da legalidade, dos processos e tal. E ele mandou um e-mail assim muito emocionado e eu acho que foi muito legal, né? Que ele já se encontrava com a família, está feliz e seguro, né? Que isso o permitirá se manter muito melhor emocionalmente e que isso também é importante para que ele consiga entregar o trabalho dele, né? Então eu gosto de falar sempre que nós cuidamos das pessoas para que as pessoas possam cuidar dos nossos negócios. Então buscar essas soluções para mim acho que é um ganha-ganha, tanto para o indivíduo quanto para a família, mas quanto para a BASF também e os nossos negócios, né? Finalmente, só para pincelar aqui, temas que a gente vai resgatar lá no novo normal. Então, eu falei que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, e de fato eu não tenho resposta para essas coisas, mas são temas que estão top of mind agora para a gente, desde a questão de, enfim, tecnologia, digitalização, repensar pacotes de transferências, revisar o formato de expatriação, se a gente começar a ter mais home office, por exemplo, as coisas são todas interligadas, né? Então, fala-se muito da ampliação do home office. Como é que isso tem um impacto nos nossos formatos de expatriação? Como é que isso tem impacto nos skills que a gente precisa quando a gente traz alguém, por exemplo, para o Brasil para liderar um time, né? Principalmente se a gente tiver diferenças entre países, né? Se a gente tiver muito mais trabalho virtual aqui e menos num outro país e trouxer um líder que não está acostumado ainda com isso. Como a gente também treina esse líder, garante que esse líder se desenvolva, né, de uma forma que essa pessoa tenha sucesso na expatriação. O René também falou de virtual assignments, a gente também está falando sobre isso, então, o que é possível, como a gente realmente considera todos os aspectos tributários, legais, trabalhistas, imigratórios desse tipo de assignment, né, onde você acaba ficando em um país e trabalhando para o outro.
A gente não tem essa modalidade ainda, mas certamente são coisas que estão aí no mundo de mobility, que são tendências, e certamente discutiremos isso. Então, essas são as minhas contribuições. Espero que tenha trazido algum insight para todos vocês que estão ouvindo aí. Muito obrigada de novo para a HK pela oportunidade de compartilhar. Muito obrigada, Luciana. Antônio, a palavra agora está com você. Pode se apresentar, fique à vontade. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Antônio Calcanhoto. Hoje eu estou diretor da Audi do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Há pouco tempo estou na Audi, na verdade, estou um mês antes do Covid, ou seja, entrei num momento bem tumultuado e, na verdade, a minha fala aqui é um pouquinho... adorei, a Luciana fez esse escopo, acho que a Renê mostrou tudo como está funcionando, a Luciana essa visão do processo todo, essas várias etapas, né, que as pessoas vêm enfrentando, se aquele começou antes, aquele começou durante o Covid, realmente uma situação bem diferente, talvez, do que nós estamos acostumados no dia a dia. Eu primeiro quero dizer o seguinte, eu fui convidado aqui e é um prestígio grande falar para a nossa Câmara, que é da nossa empresa alemã, mas principalmente para o João Marques, que para mim, sem dúvida, além de ser uma das melhores pessoas que existem nesse mundo, é sem dúvida um dos melhores profissionais que existe nesse país, nessa área que nós estamos falando. O João, inclusive, fez uma pergunta para nós, e eu vou aproveitar na minha fala, Ana, eu vou aproveitar e vou falar. O João pergunta qual é o papel de um profissional de relações institucionais, de governo, como o meu, né, nas empresas, para ajudar nesses momentos uma pessoa como a Luciana e interagir como o Renê. Eu acho um pouquinho por aí, porque tanto o Renê falou quanto a Luciana é um caso que eu estou enfrentando especificamente. Junto comigo, nós começamos em fevereiro, houve uma reestruturação no board da Audi do Brasil, e eu comecei e começou também um alemão que era para ser o novo CFO. Nós tínhamos aí uma série de problemas, então eu vou contar o case especificamente. Um CFO, vocês sabem que tem um papel não só de presença, mas um papel legal de liberar documentos, assinar documentos, mesmo que virtualmente, ele precisa ter um regime legal no país para poder ter a representação da empresa, assim como o CEO, o CFO, vamos dizer principalmente essas duas funções. E a pessoa veio para cá, olhou, escolheu casa, voltou para lá, estourou o coronavírus. Então, é bem na terceira fase que a Luciana mostrou, ali naquele gráfico muito bem feito dela. Maravilhoso, Luciana, parabéns. Super competente. Só podia ser da BASF, né? Sou apaixonado pela BASF. Tem um monte de irmãozinho que trabalha lá. Então, gente, nós enfrentamos o quê? A pessoa volta para lá para fazer o seu documento no consulado, tudo para um pouquinho mais do que deveria parar. Eu tenho que ser um pouquinho crítico, acho que a gente tem muita gente boa no governo, mas tem muita gente que, às vezes, não olha o que precisa. O Renê falou, a gente precisa, tem exceções que precisam ser feitas, e as exceções precisam ser realmente cumpridas. Nós, nas empresas, gente, paramos nada, quer dizer, estamos trabalhando virtualmente, mas as coisas estão andando. E no caso de um CFO especificamente, imagina que a gente, além de fazer acontecer o mínimo necessário, tem que deixar tudo pronto para a hora que voltar. A hora que voltar, nós temos que voltar bombando, gente. Nós não vamos poder pensar que vai ser da maneira que foi até agora. Nós temos que estar como aquele corredor que está agachado, pronto para o tiro da largada. E é assim que a gente tem que estar agora. E a gente precisa fazer, nós temos, graças a Deus, o Renê falou bem, nós temos boas autoridades, boas pessoas no governo, e eu faço questão de ressaltar aqui o André Furquim e o Luiz Alberto, são pessoas fantásticas, 24 horas por dia, tentando ajudar, resolver, porque nós, nas empresas, estamos trabalhando independente de Covid. Nós estamos trabalhando, a gente tem que estar preparando, e principalmente nós que ocupamos liderança nas empresas, né, Luciana? A gente tem que ajudar as pessoas a estarem prontas para a hora do tiro da largada. A gente não pode deixar o corpo ficar frio. A gente tem que fazer eles ficarem aquecidos, protegendo eles, como a Luciana bem falou, preocupando com a saúde das pessoas, mas que elas não despluguem, não desconectem. Elas têm que ficar
prontas, e no caso especificamente de líderes maiores, como é esse caso que o René citou de um CEO e de um CFO, a gente precisa deixar tudo pronto. Então, achei brilhante, primeiro, Luciano, que tu falou nas etapas e também da comunicação. Essas pessoas ficam inseguras, porque, na verdade, todo mundo está inseguro, gente. Quem não está, que está ouvindo aqui? 59 pessoas ouvindo aqui. Eu duvido, mais os 6 que estão na tela, eu duvido que não tenha um que não esteja inseguro. A gente está inseguro por uma simples coisa. A Luciana é psicóloga, minha mulher é psicóloga. A gente não sabe o que vai ser. O planeta foi para a zona de desconforto, gente. O planeta foi para a zona de desconforto. Nós que somos executivos estamos acostumados com zona de desconforto. A gente tem que sair para tentar pensar fora da caixinha. Mas agora é todo mundo. Todo mundo está nessa. Então, imagina a pessoa, como diz ela, ainda que tem que mudar de país, além de tudo, é mudar a cultura, saber como tem que ir para lá. E esse momento é que a gente precisa que todo mundo se dedique um pouquinho mais. Essa é a verdade. O nosso país, principalmente, vem sofrendo mais que os outros. A gente sabe que, basicamente, tem 4 países no planeta que estão sofrendo mais. O nosso é um deles, porque, além de tudo, tem a crise política e institucional, né? Que são as 4 crises que nós temos e que a gente precisa ver. João, especificamente, João, minha função, a função de pessoas que têm a posição que eu tenho, né? Acho que um ponto principal a Luciana trouxe aqui, junto com o RH, trabalhar de mãos dadas com o RH. A Karine, que é a nossa head de RH, a gente anda de mãos dadas para conseguir manter a comunicação, a pessoa saber, não ficar intranquila, não ficar com dúvidas do que pode acontecer. Primeira coisa é essa que eu diria, né? A gente aí tem que mostrar, escolher bons parceiros, e graças a Deus a HK, nossa Câmara Alemã, tem parceiro que é o João Marques da Indoc. O João, junto com o René, esse time fantástico, que nessas horas tem sido até voluntário para muita gente, tem ajudado a acessar os canais. E aí o meu papel, eu diria que é muito de link the dots, né? É conseguir fazer o governo entender por quê. Então, o meu papel é explicar para o governo por que é como tu usou lá, René, desculpa, eu esqueci agora, não é estado de emergência, importância social, né? Interesse social. Foi isso, né, René? Mostrar o interesse social. O interesse público. Interesse público, né? De ter uma empresa trabalhando, de garantir empregos. Quer dizer, pessoas desse nível precisam ter, não é que as pessoas precisem de privilégio, mas a gente precisa prioridades daquelas pessoas que têm decisões que vão ajudar a garantir o emprego de todos e garantir principalmente a volta do negócio. Então, esse é um ponto que eu considero extremamente importante da gente trabalhar junto com empresas como a do João e do René aí em DOC. A gente trabalhar junto ao governo em poder explicar para eles, em poder entender. Claro que, por outro lado, a gente precisa que esse interlocutor também nos atenda, né? Mesmo com a distância, que a gente vê no mundo das empresas, a distância praticamente ela inexiste, porque a tecnologia nos propicia continuar trabalhando completamente normal. Estamos nós aqui, gente, cada um de nós, você sabe, como todas as lives, cada um de nós em lugares completamente diferentes, né? Inclusive fisicamente. Eu estou no Rio Grande do Sul nesse momento, né? Apesar de minha base ser São Paulo, estou aqui com a minha família em Porto Alegre, passando um friozinho mais, mas as pessoas estão em locais que a gente nem sabe onde estão. Então, a gente precisa disso. E o outro ponto que eu acredito que a gente tem que fazer é, junto com o RH e junto com empresas como a Indoc, a gente ajudar esse estrangeiro a poder vir para cá e executar o seu trabalho efetivamente. E o que é importante, talvez, deixar aqui uma mensagem, é que não dá para a gente esperar as coisas voltarem ao normal, ou esse novo normal, como a Luciana bem mostrou, né? Todo mundo está falando no novo normal, tem gente quase que está meio assim, chega de falar, mas vai ser, gente. Esse normal vai ser diferente. Então, já que a gente está no momento de desconforto, vamos dizer assim, saindo da zona de conforto, vamos pensar diferente, porque vai ser diferente. Vai ser diferente. Agora, nós não podemos parar. Efetivamente, nessa questão do visto, René, a gente precisa fazer as autoridades entenderem, nos ajudarem, porque nós não podemos parar. A hora que der, apertar o botão vermelho para a máquina, o botão verde, desculpa, para a máquina voltar a funcionar, todo mundo tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto, a gente tem que
de novo, corredor de 100 metros rasos. Ele tem que estar aquecido e não sabe quando o tiro vai disparar. Nós não sabemos quando o tiro vai disparar. Então, esse alemão que está lá pronto para vir para cá, a gente tem que garantir que ele realmente venha na hora que ele tiver que vir. E ele tem que ficar pronto. O que nós fazemos? Então, o nosso trabalho, efetivamente, João, eu não sei se eu respondi aqui para ti, explicando um pouco, é a gente ajudar o governo a entender esse momento, dar os elementos que o pessoal de governo precisa para fazer essas definições, para fazer eventualmente, essas liberações especiais, extraordinárias, e realmente a gente conseguir fazer. E manter a comunicação. Acho que a Luciana ela foi perfeita em toda a apresentação dela, a BASF realmente só podia ter profissionais como a Luciana, vocês viram, né? Muito bem colocadinho. E, gente, comunicação. As pessoas ficam, se a gente fica tenso, imagina lá, eu vejo o nosso querido Rainer, que é o nosso novo CFO, ele toda vez me pergunta, e aí como é que está? Claro, fica em segurança, então precisa fazer isso. A Luciana começou dizendo, eu não fiz, apesar de eu ser advogado, não uso doutor, então o René, doutor de jeito nenhum, né? E senhor, a gente reza para ele, né? Então, senhor, a gente reza e doutor, a gente não precisa ser chamado disso. Eu acho que é isso, eu acho que eu quero colocar talvez mais para as perguntas, mas o ponto é esse, gente. Eu imagino que ou o André ou o Luiz Alberto estejam nos ouvindo, entender que realmente a gente tenta contribuir com vocês para que o trabalho seja melhor possível. E, gente, nós temos que também lembrar, nós de empresas, ajudar as autoridades a entenderem também o momento das nossas empresas. O René falou muito bem que a Polícia Federal tem inúmeros disso. Vocês viram que até gente fazendo sacanagem no momento que a gente precisa dedicar saúde na humanidade. Até nesse momento a gente vê que tem gente fazendo coisa errada e a Polícia Federal precisa fazer seu trabalho. Então, nós como empresas, nós temos a obrigação de ajudar as pessoas do governo, quer a Polícia Federal, quer o Ministério da Justiça, quer o Ministério de Relações Exteriores. René, eu acho que faltou o Ministério da Economia, aquela área do trabalho lá também, né? Tu não falou antes, né? A área do trabalho do Ministério da Economia, eu entendo que eles também têm um papel, não tem? Nesse processo, quando tu falou antes, tu falou Ministério de Relações Exteriores, lá em relação aos consulados, né? Que como todo consulado no mundo é um problema, né? A gente liga, não atende, a gente tenta ir lá, não atende. Quer dizer, deveria ter um ponto de contato, assim como nas nossas empresas tem, né? Eu acho que essa é talvez um ponto de a gente deixar marcado, mas esses 4 ministérios, a gente ajudar eles a entender e ajudar a destravar os processos. Acho que essa talvez seja a nossa principal função e o que eu senti, efetivamente, no momento que foi diferente. Porque, Luciana e René, você sabe que quando a gente trabalha nesses vistos, às vezes tem um documento que faltou, tem uma coisa que tem que ir lá explicar melhor. Nesse momento, está um pouco mais crítico e houve essa suspensão, e com essa suspensão, suspendeu mesmo quase tudo, né? E a gente só não suspendeu o nosso trabalho, só não suspendeu a preparação de voltar ao trabalho. Então, não dá para suspender tudo. A gente precisa mostrar ao governo que, ao contrário de suspender, a gente precisa estar pronto para a volta. Então, meu ponto aqui é esse. Vamos manter o pessoal aquecido, governo, empresas, para que na hora da largada ninguém tenha cãibra, né? Na hora de ter a pistola lá dos 100 metros, der o tiro, e a gente cair por cãibra. Aí não tem graça, né, gente? Não vai ter jeito. E, efetivamente, mais competentes vão sair na frente, a volta vai ser uma volta diferente, e a gente tem que realmente se preparar para essa volta diferente. Ana? Cláudia, obrigada, Calcanhoto, perfeito. Pelos esclarecimentos. Gostei um alemã dizer calcanhoto, essa foi boa. Você insistiu, boa. De acordo com a sua preferência. Vamos diretamente às perguntas. A primeira é na verdade, são 2 perguntas bem específicas. Vamos lá.
No artigo 5º, item 7º da portaria 255, é mencionada a possibilidade de entrada no Brasil usando o Siemens Book. O país de emissão do mesmo precisa ser signatário das ILOs 108, caso as autoridades ainda estejam aceitando, e 185, essa pergunta. Segunda, a entrada com Siemens Book é válida para todas as vias terrestre, aérea e marítima? E tem uma terceira ainda sobre esse tema. A respeito do prazo para entrada com Siemens Book, é possível estipular se será a critério da Polícia Federal? Atualmente, o estrangeiro que entra com Siemens Book pode ficar até 180 dias no Brasil. Eu acredito ser uma pergunta para o René. Se puder nos dar um esclarecimento, eu agradeço. Claro, obrigado. Bom, eu não abordei essa questão do Siemens Book, porque normalmente é uma matéria mais relacionada aos assuntos assim que trabalha mais no Rio de Janeiro, de marítimos, né? Então eu não abordei, mas de fato também a portaria 255 apresenta esta exceção aos tripulantes, né, que contém o Siemens Book. Com relação à IOL, né, tem uma grande discussão sobre esse tema e parece que essa questão foi discutida agora pelas autoridades brasileiras e eles chegaram à conclusão de admitir apenas os tripulantes com base na IOL 185. Então é isso que decidiram. E com relação ao prazo, o prazo é o mesmo de qualquer outra pessoa. Se a pessoa entrou como marítimo com base aí no Siemens Book, tem que se esperar que a Polícia Federal atenda o prazo normal. Então, eu acredito que seja aquele prazo de 90 mais 90, a não ser que a Polícia Federal faça uma interpretação diferente. Acredito que seja 90 mais 90. Acho que é isso que foi perguntado. Ok, perfeito. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de pedir a Vanessa Pereira de refazer a sua pergunta, só para poder fazer de forma melhor. A próxima é: qual a tendência do Ministério da Justiça, da Divisão Laboral, quanto à interpretação sobre a existência de interesse público para fins do artigo 4º da Portaria 255 de 2020? Bom, na minha opinião, eu não lembro se a Luciana, o próprio Calcanhoto comentou sobre isso, mas imigração é muito uma questão particular. Eu aqui estou dizendo regras gerais, mas assim, cada caso específico tem que ser estudado de forma individual para uma resposta correta, né? Cada situação é uma situação. Então, não existe um modelo de interesse público. Eu acho que dependendo da situação, da empresa, do que a pessoa vem fazer no Brasil, qual é a função da empresa diante da nossa sociedade, estudando este caso, nós podemos estudar se aquela situação é ou não um interesse público. Eu acho que o Calcanhoto gostaria de acrescentar algo, por favor. Eu acho que sim, se permitir, René. Aprendi, principalmente, é claro que a gente sabe um pouquinho disso, mas o meu professor João Marques me ensinou um pouco mais nesse momento. A gente tem, aí, pessoal, depende muito de nós, né? Como diz o René, isso não está escrito em detalhes o que é, mas a gente tem que ajudar a mostrar para a autoridade qual é efetivamente a importância de ter essa pessoa aí, né? O que tem que é definido por essa pessoa efetivamente. Se ele é um CFO, ele tem documentos que ele precisa liberar, tem autorizações que ele fazer, destravar a preparação de investimentos que nós vamos ter na volta. Nós vamos mostrar para cada governo, efetivamente, nesse caso, para o Ministério da Justiça, que eles entendam que essa pessoa, sem essa pessoa, a gente não consegue fazer o que é primordial da empresa, né? O que nós estamos tentando fazer? É fazer as empresas voltarem o mais rápido possível, manutenção de emprego, quem sabe até aumentar os empregos, trazer novos investimentos, trazer mais tecnologia, mais produção, mais serviços para cá. Quer dizer, nós temos que aí, como o próprio René e o João me ajudaram a formular a minha colocação nesse ponto lá para o Ministério da Justiça, a gente precisa colocar elementos que realmente façam com que a autoridade olhe e diz assim: puxa, realmente aqui tem um ponto que a gente precisa, tem um interesse de a gente realmente fazer essa liberação mais rápido. Esse interesse público pode ser um maior investimento no país, pode ser uma preservação, um aumento de empregos, né?
um maior controle da empresa para manter toda a operação em dia. Ele é muito subjetivo. Então, por isso, quanto mais informação a gente puder prestar, melhor isso será para a autoridade definir, né? Lembrem que eu gostei muito da colocação do René sobre a Polícia Federal. Não tem como esse pessoal que está em governo conhecer a realidade de cada negócio que existe nesse país, cada negócio nosso. A gente precisa ser o mais claro possível para poder ajudar no processo de decisão. É isso mais ou menos, né, René? Perfeito. Vamos à próxima pergunta, que se refere à sua colocação, René, que a Polícia Federal só está funcionando para alguns casos excepcionais. E temos o pedido de citar algum exemplo desse motivo excepcional, pois a nossa ouvinte tem pessoal parado na Polícia Federal e quer entender melhor em quais casos está funcionando, para quais motivos. Bom, como eu comentei na minha apresentação, a gente tem que ter uma ideia que nós vivemos num país continental. O Brasil é um país muito grande, onde cada polícia federal tem a sua realidade. Então, São Paulo recebe, se eu não me engano, 75% de todos os registros que a Polícia Federal recebe em nosso país. Então, vocês imaginam que a realidade de São Paulo é muito diferente da realidade, por exemplo, de uma empresa que está no interior da Paraíba. Então, a gente primeiro tem que ter esse contexto. Vamos imaginar que esta pessoa que está questionando, ela esteja em São Paulo, onde há inúmeros processos, inúmeras pessoas que querem se registrar. Então, dando um exemplo, por exemplo, indo na própria linha do calcanhoto, vamos imaginar que estamos diante de uma situação onde esse CFO, ele está no Brasil, conseguiu entrar no país, conseguiu o registro, ou já estava no Brasil, e a empresa, sem as assinaturas dele, não consegue dar seguimento. Então, é necessário que esta pessoa, de fato, tenha o seu documento de identidade para ter a conta bancária, para que comece a atuar. Então, num caso como esse, né, a empresa, o prestador de serviço, pode preparar todo um processo para mostrar à delegada federal o quanto é importante o registro dessa pessoa, né, para o desenvolvimento da empresa e o próprio interesse público. Um outro exemplo, assim, vamos imaginar que esta pessoa veio ao Brasil com uma residência de tratamento. Existe uma residência que normalmente muitas pessoas não conhecem, é de tratamento de saúde. E essa pessoa chegou ao Brasil, ela está extremamente doente e ela precisa do registro na Polícia Federal para que o plano de saúde possa atendê-la, para que o médico possa conceder a ela todos os medicamentos que são necessários. Então o registro é essencial. Num caso como esse, ela também, juntando os documentos, indo até a Polícia Federal, comprovando essa situação para pedir esse registro excepcional. Mas, sinceramente, eu espero que daqui a algumas semanas esses atendimentos possam melhorar, mas acredito que em curto prazo vai ser bastante difícil, especialmente em São Paulo, devido ao volume que eu disse para vocês. São muitos registros aqui em São Paulo. Ok, perfeito. A próxima pergunta é um follow-up à questão do Siemens Book. Existe algum documento recente que confirme que agora só está sendo aceito a ILO 185? Então, olha, tem uma nota informativa que foi publicada na sexta-feira no site do Ministério do Trabalho e Divisão Laboral, onde em um dos esclarecimentos eles comentam isso. Além disso, eu participei de um evento, se eu não me engano, na terça-feira da semana passada, onde as autoridades de imigração eles deixaram também claro que adotariam essa questão da utilização do LO 185 para esclarecer essa questão dos marítimos. Perfeito. As próximas duas perguntas são um pouco mais macro. A Luciana já abordou um pouquinho, por isso eu gostaria de repassar a pergunta primeiro para ela. Vocês acreditam que o fortalecimento do teletrabalho através da pandemia poderá impactar a cultura de expatriação? E a pergunta aqui é um pouco relacionado que nesses tempos de maiores desafios pós-pandemia, considerando que a imigração lidera diretamente com o trabalho, seja no Brasil, seja no exterior, quais são as perspectivas para o crescimento ou diminuição das imigrações?
Obrigada, Cláudia. Deixa eu começar com a primeira aqui, a questão da cultura da expatriação e a ampliação do teletrabalho. Foi isso que eu entendi, né? Eu acho que pensei aqui um pouquinho nessa pergunta quando eu li aqui no Q&A. Acho que tem dois aspectos a serem considerados. O primeiro é que com o aumento do teletrabalho, da BASF especificamente, eu vou falar da BASF também de mercado, na BASF a gente já tem uma cultura de teletrabalho bem grande, mesmo antes da pandemia a gente já tinha até 2 dias flexíveis, né, que as pessoas podem trabalhar de casa por semana. Então, já há alguns anos a gente vinha fazendo isso e, de fato, isso nos ajudou muito a conseguir rapidamente, né, mudar o rumo aí para também se adaptar a esse período expandido de teletrabalho, né? Eu acredito que existem skills que são bastante diferentes que você precisa, tanto como líder quanto colaborador, para fazer um bom trabalho, para ser produtivo, para ser realmente o melhor que você pode ser, né, com relação ao trabalho de casa, né? E isso não é só para as pessoas locais, mas também para os expatriados. Então, assim, uma das coisas que me passa pela cabeça é como isso vai se expandir no futuro, né? E o que acontece quando você leva as pessoas de um país para o outro, porque eu também acho que tem aspectos culturais de cada país. Em alguns países o teletrabalho até já era mais expandido, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu trabalhei lá, já tinha uma cultura de teletrabalho imenso. Na Alemanha, não. Né? Quando eu trabalhei na BASF, na sede da BASF lá, era bastante tradicional, pessoas com salas fechadas, inclusive. Né? Isso vem mudando e tem áreas que estão desafiando isso. Mas eu acho que, assim, realmente, eu acho que adiciona um elemento de desafio e aprendizagem, né? Se você está indo de um país que tem pouca cultura de teletrabalho e vai para um que tem mais, ou vice-versa, né? Então, de novo, aquela flexibilidade e adaptação que qualquer expatriado tem que ter para ter sucesso num novo país, né? Então, isso é um aspecto que me ocorreu aqui. E outra coisa é que eu acho que entra muito mais forte a discussão dos virtual assignments, né? Então, se você tinha um tabu muito grande no passado com relação a isso, imagina, né? A pessoa... Antes, o teletrabalho já era tabu, né? Essa é a primeira coisa que vai ser quebrada e que, de fato, está sendo quebrada com essa pandemia, né? Virtual assignment, então, ou seja, teletrabalho, né? Prestando um trabalho para um outro país, né? Era mais tabu ainda. Né? Então, eu acho que essa modalidade especificamente, eu acho que vai ganhar espaço nesse novo momento. Eu acho que empresas que antes não estavam nem abertas a teletrabalho, agora já viraram abertas a teletrabalho e provavelmente vai ser muito mais fácil trazer as pessoas para uma discussão de e o virtual assignment, né? Como é que isso fica? Porque se a gente está falando que a gente consegue trabalhar bem virtualmente no mesmo país, né? Se você tiver uma pessoa ágil, uma pessoa culturalmente apta, né, com todos os requerimentos, agora tem, obviamente, toda a parte migratória, toda a parte fiscal, tributária, né, Renê, que tem toda uma outra implicação. E isso, de fato, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, porque se você leva isso ao extremo, e nos Estados Unidos já está acontecendo isso, né? Eu ouço dos meus amigos de lá que eles já estão falando que, assim, as empresas, uma das grandes vantagens de ir buscar o talento, né, no país inteiro, mesmo só falando de um país, né, que é um país muito grande também e cujo talento está bastante difundido, pouco diferente do que no Brasil, né, que tem uma concentração de dinheiro, poder, estudo, etc., né, nas capitais, né, nas maiores capitais, mas lá de realmente você conseguir viabilizar um recrutamento que é nacional, né? E você não precisa mudar mais de um estado para o outro para trabalhar para uma certa empresa. Imagina se você está pensando num pool de talentos global nessa linha. Né? Então, eu acho que são steps aí, mas com certeza eu acho que essas coisas vão vir à pauta sim, tá? Eu posso só fazer um pequeno comentário? Sim, lógico, por favor. Não, eu realmente acho que esse tema é um tema extremamente importante no momento que nós estamos vivendo, porque como eu comentei na minha apresentação, eu acho que uma pessoa que trabalha na Alemanha,
por um serviço aqui no Brasil, pode ser muito discutido a questão trabalhista, se ele precisa ou não ter vínculo com a empresa, o que ele está gerando, se isso vai gerar impostos, etc. Isso é muito importante. Agora, nessa parte migratória, eu sempre me lembro dos meus professores lá da PUC, né, dizendo que sempre os fatos estão adiante da lei. Muitas vezes isso acontece. E apesar da nossa lei de imigração ser agora de 2017, ou seja, bem recente, não se pensou numa situação como essa. E hoje em dia, a questão da imigração, o que ela é? Ela é regulada pela questão de competências, né? O território brasileiro. Então, se a pessoa está na Alemanha, como a imigração brasileira vai alcançar alguma pessoa que está na Alemanha? Em termos de imigração, fica bastante difícil. Mas é uma questão que não só no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro vai ser discutido nos próximos anos. Sem dúvida. Eu acho que nesse sentido vai a próxima pergunta. Se vocês entendem que novas áreas onde antes não era tão comum a expatriação poderão, no novo normal, passar a ser. A minha área é jurídica e as expatriações, até onde sei, são mais difíceis, mas já percebo uma maior conscientização sobre a possibilidade desse trabalho ser plenamente desempenhado de forma virtual. Acho que nesse caso também tem uma implicação esse trabalho ser regulamentado. Então, você precisa de um registro que eu falo de experiência própria, que eu tive que revalidar e fazer novamente o exame da OAB. Então, aí tem um aspecto fora da simples expatriação nesses tipos de profissões. Mas, na avaliação de vocês, como vocês veem isso? Vou começar, depois peço para os colegas adicionarem aí. Eu acredito que sim. Eu acredito que tem um tema, assim, a primeira coisa que eu penso é que assim, a expatriação é um grande investimento da empresa, né? Todos nós sabemos que para você expatriar uma pessoa, geralmente você está investindo mais do que seria o custo de um funcionário local, né? Então, muito da limitação das expatriações é justamente essa questão do custo, né? Então, assim, então eu imagino que em se tendo possibilidades, né, dessa questão do virtual assignment, por exemplo, que a pessoa não precisa mudar de casa, você não tem todo um custo de mudança, você também tem outras limitações, talvez familiares, que a pessoa não pode ser expatriada porque tem uma situação de família, sei lá, ou a gente tem muito, né, que a esposa ou o marido são médicos ou advogados, ou tem empresários, né, e aí a família não quer se deslocar para um outro lugar. Então, eu acho que, de maneira geral, em termos de ampliar as possibilidades, isso tudo que a gente está falando aqui é positivo, né? Essa é a minha primeira impressão assim dessas conversas, né? Porque a gente está falando sempre de ter novas possibilidades, de ampliação, né? De opções, né? Ao invés de fechar, né? Agora, eu também tenho a impressão de que a gente vai entrar num processo de recessão aí global importante, né? Então, mesmo discurso que eu disse, né? Expatriação é uma coisa que você corta geralmente quando você tem uma crise ou um tema que é importante em termos de resultados, né, e tal. Aí a gente adia, né, põe um hold, ou não faz, busca uma outra alternativa, né. Então, talvez no momento desse, se a gente tivesse a opção dos assignments virtuais super regulamentadas, e eu gostei do que o René falou, né, que a necessidade sempre vem antes da lei, né, a realidade sempre acontece antes e depois tem a contrapartida lá, né. Mas, de fato, eu acho que a gente vai ampliar as possibilidades, é a minha impressão. Alguém quer complementar? Alguém tem uma impressão diferente? Eu concordo totalmente com você, Luciana. E quando aborda a questão jurídica, né? Jurídica, o advogado, o profissional do direito é sempre um profissional um pouquinho mais complicado dos demais, porque a gente nunca pode esquecer o órgão de classe, né? E a OAB é um órgão que tem regras muito rígidas para admitir um estrangeiro no Brasil. Por isso que, só por curiosidade, um advogado alemão não pode advogar aqui no Brasil. Ele pode sim ter uma OAB no Brasil, mas relacionada ao direito alemão. Então, são barreiras aí que com os tempos as coisas vão ter que ir avançando nessa corrida que nós estamos. Exato. Eu acho que tem dois pontos que a Luciana falou aqui, gente, que a gente tem que assimilar e pensar. Às vezes, como preferência pessoal, a gente gosta. Eu já morei no exterior, a Luciana também.
A gente gosta dessa questão de ter uma experiência no exterior, é bacana. Mas, sinceramente, se a gente olhar pelo ponto do business, e eu já passei por outras crises que se reavaliou a questão do expatriado, porque realmente o expatriado, como a Luciana falou, toda expatriação tem um custo muito grande, né? Envolve uma série de coisas que tem um custo grande e, na verdade, a gente vê as famílias hoje, todos na família trabalham, diferente do que era 30 anos atrás, né? Se a mulher vai ser expatriada, o marido tem um trabalho. Se o marido vai ser expatriado, a esposa tem um trabalho. Os filhos já começam a ter trabalhos. A questão virtual, sem dúvida, se a gente... Eu curto muito essa questão da tecnologia e tenho amigos muito ligados a essa questão das ferramentas virtuais. Eles falam que essas empresas digitais foram forçadas a estar entregando, nesses últimos tempos, coisa que talvez demorassem 5, 10 anos. Então, a gente vai ter uma velocidade maior. A Luciana falou muito bem, eu venho de uma empresa de bens de consumo que tinha uma das poucas coisas boas, tinha essa questão do home office, né? Bem estruturado. Eu estou num setor que é muito mais conservador nesse ponto, em que não tinha tão previsto. Está se revendo tudo agora. Então, talvez a expatriação ela vai se dar muito mais pelo desenvolvimento de um novo talento, ou por uma necessidade, vamos dizer assim, quase obrigatória de ter a pessoa como um CFO, uma coisa assim, que esteja ali para estar o dia a dia do negócio, ruling the business, né? Agora, efetivamente, aquelas expatriações técnicas, eu tenho uma percepção minha, por tudo que eu leio, tudo que eu escuto, é que a gente vai ter uma redução e vai se trabalhar muito mais por esse virtual assignment. Eu acho que aqui vai ser o grande ponto. E visitas esporádicas, né? A pessoa vai fazer visitas do que viver efetivamente no local. Parece que isso é uma coisa que a gente vai ter, deve ter uma mudança forte mesmo nesse sentido. Deixa eu só... sei quanto a Luciana concorda com isso, mas é uma pressão mais pelo ponto de vista de business, assim, quando a gente olha o custo, a pressão de custo, como falou bem, a recessão vai ser muito grande, gente. A pressão de vai custo mesmo. que nós vamos Já viver está, né? Já está começando. 2, 3 anos já está. E vai ficar por 2, 3 anos, porque a gente vai ter que compensar tudo isso, né? É verdade. Eu quero só mencionar, eu quero construir no que você acabou de falar, Calganho. Eu acho que a sua sacada de vamos separar as coisas, né? O que é? Eu falei logo no começo da minha apresentação que a BASF realmente tem um olhar para a expatriação que ou é para desenvolvimento, né, de executivos, ou é para a questão de know-how, enfim, levar um know-how que você não tem no local de destino, né? Por exemplo, na construção de uma fábrica ou uma pesquisa e desenvolvimento, enfim, qualquer coisa que seja desse estilo. E, de fato, eu como passei por duas expatriações de desenvolvimento, eu pessoalmente tenho um viés de que eu não sei se eu teria me desenvolvido da mesma forma se eu só tivesse ficado sentada em casa fazendo a gestão do negócio lá em outro país, entendeu? Realmente eu não acho que teria sido a mesma experiência, entendeu? Porque se fazer essa imersão cultural, para mim, é super importante. É lá que você realmente se adapta, aprende a entender um pouco mais, a ter empatia, a ouvir melhor, sabe, a opinião dos outros, a estar numa situação que você não tem um blueprint, né, daquilo. Então, eu acho que isso, para desenvolvimento de liderança, o estar fisicamente no local, eu, pelo menos, não acredito que possa ser substituído por um assignment virtual, né? O que vai facilitar? Talvez eu pudesse ter vindo 2 meses por ano para o Brasil, ficar aqui, trabalhar daqui, entendeu? Então, eu continuo trabalhando fisicamente lá dos Estados Unidos, Alemanha, né? Mas talvez conseguir trabalhar virtualmente do meu país de origem e ter um pouco mais do contato com a minha família aqui nesse período, né? Isso talvez seja uma possibilidade. Eu adoraria ter tido essa possibilidade, mas não era uma prática ou uma possibilidade, né, na época que eu fui expatriada. Quem sabe os futuros, né, as futuras gerações de expatriado terão mais flexibilidade nesse sentido. Eu acho que isso é positivo.
Eu só gostaria de comentar que concordo, eu acho que com essa questão aí que nós estamos vivendo, vai aumentar, com certeza, esse acesso virtual ao trabalho. Entretanto, a gente não pode substituir, por exemplo, uma montagem de uma fábrica onde aquelas pessoas específicas, elas têm que estar lá, elas têm que transferir o conhecimento, a cultura dela para as pessoas que estão aprendendo. E sem contar que principalmente para a cultura latina, esse contato físico no dia a dia com as pessoas é muito importante. Eu, apesar de estar em casa, e quem não gosta de ficar na própria casa, sinto muita saudade de ter o contato com os colegas do escritório, de debater, de brigar, de conversar com eles. Então eu acho que, obviamente, isso vai mudar um pouco o nosso modo de trabalhar, mas essa essência de ter o contato com as pessoas, e principalmente assim em obras específicas, isso com certeza não vai desaparecer. Não, eu só queria esclarecer um ponto aqui, talvez, que eu ser um pouquinho mais claro o que eu quis dizer. Tem um lado positivo do que eu disse. Eu, sinceramente, tenho uma percepção que diminui o número de expatriados, de maneira geral, e aumenta. Por outro lado, gente, a gente também tem que olhar que nas empresas que eu já passei por isso, existe uma maior valorização do executivo local, do técnico local. Porque o pessoal vem, como diz o René, vem, apresenta, e ensina, passa e volta para lá. Eu acho que aquele movimento de matriz para as filiais pode reduzir, como já reduziu em outros momentos da crise, e gera um melhor desenvolvimento das pessoas locais. Porque quantas vezes a gente vê algumas pessoas que localmente teriam potencial e vem alguém de fora e toma esse lugar. Tem um lado, tudo sempre tem um lado positivo, né, gente? Tudo sempre tem que olhar que o copo está sempre meio cheio, né? Não meio vazio. Perfeito. Eu sexta-feira tive uma outra live, Cláudia, que é visão de Lippe ou visão de Hardy. Quem lembra disso? Do leão e da hiena, lembra? Por aí. Pois é. De como se fosse só virtual, como você consegue transmitir ou ter essa experiência intercultural, né? Então, eu acho que esse fica um pouco no caminho, essa parte da expatriação. Uma pergunta para o René. Quais podem ser os maiores entraves para um virtual assignment, se é de acordo com a lei? Olha, é uma pergunta que vale 1 milhão, é difícil dizer. Nessa atualidade, como isso vai se resolver. Como eu disse, a legislação brasileira, apesar de recente, de 2017, não abordou essa situação. Eu acho que é uma questão que a gente vai enfrentar nos próximos meses aí, nós vamos descobrir juntos. Perfeito. Tinha mais uma pergunta para o Calcanhoto, para explicar um pouco mais a função e o cargo de você na Audi. Eu respondi ali por escrito para a Vanessa, né? Foi a Vanessa que perguntou, por isso que eu estava aqui escrevendo. A Vanessa, na verdade, dentro do board da Audi, puxa, qual é que eu falo? Eu recém troquei, às vezes a gente começa essa gafe. Dentro do board da Audi, a gente tem um time pequeno e eu tenho a responsabilidade do que a gente chama da direção de relações institucionais, governamentais e sustentabilidade. Então, essa é a área que eu tomo conta e é principalmente fazer essa relação com entes públicos, entidades, toda a questão regulatória, uma boa parte da questão de impostos, incentivos é a minha parte. Então, é esse o meu papel. Chama o nome, se ela quer saber o nome, que para mim não significa muito, é Direção de Relações Institucionais, Governamentais e Sustentabilidade. Perfeito. Ainda temos dúvida sobre o assunto do Siemens PUC. Como a gente está um pouco adiantado com o tempo, eu gostaria de sugerir que René e Mariana, talvez vocês, depois do webinar, consigam conversar, que tem 2, 3 dúvidas a respeito disso ainda em aberto. Pode ser, René, que... Claro, por favor, eu fico à disposição. Então, Mariana, se precisar do contato do René, a gente depois pode passar e-mail, telefone para tirar essa pergunta bem específica. E com isso já chegamos ao final do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer novamente a Luciana, o Calcanhoto e o René pela presença aqui, pelo tempo, pela disponibilidade em responder a todas as perguntas, trazer esse tema.
E gostaria de convidar novamente todos vocês a visitar o nosso site da Câmara, visitar todo o nosso material informativo que nós temos a respeito do coronavírus, da pandemia, que inclui aspectos de imigração, de aspectos trabalhistas, tributários. Então, fica o convite de acompanhar também as nossas ações. E gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse webinar. E espero que vejo vocês num próximo webinar da Câmara. Todos os temas estão no nosso site. E com isso, gostaria de encerrar e desejar um ótimo resto de semana para todos vocês. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Prazer, gente. Uma palavra final. Prazer. A palavra final. Fica à vontade. Uma palavrinha final. Gente, nessas horas, não deixem de pedir ajuda o que vocês não sabem como fazer. Nessas horas, essa distância nos faz ficar muito sozinhos. Eu vou te confessar para você, se não fosse o João Marques, da INDOC, via a Câmara Alemã, eu estava em maus lençóis. Então, vamos buscar ajuda de quem tem. A gente está aprendendo a ser mais humilde. Vamos buscar ajuda de quem pode dar. Fizeram a experiência da Luciana. Se eu soubesse, eu tinha ido pedir para ela, entendeu? Então, agora eu sei. Acho que Agora a gente está conectada no LinkedIn. Pessoal, muito obrigada. Certeza. Obrigada. Vamos nos manter conectados no LinkedIn também, que a gente pode trocar muito por lá. E eu também estou à vontade. Qualquer pergunta, por favor. Pessoal, Valeu. muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, gente. Boa semana. Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau.